Olá, tudo bem? Se você tem epilepsia e além da epilepsia você tem síndrome do pânico e tem depressão, eu gostaria de indicar um livro para você maravilhoso, um livro que tem ajudado muitas famílias. O livro se chama Vencendo a Epilepsia. Esse livro ele é 100% digital, ou seja, você pode acessar esse livro através do seu telefone e através do seu computador. Se você quiser saber mais a como lidar com a epilepsia e quiser saber mais a respeito desse livro, o link do site é esse aí que está aparecendo para você no vídeo. E se você tiver dificuldade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link para entrar no site. Epilepsia. Você sabe reconhecer quando um paciente tem uma crise? Imagina, gente, a gente não está falando, inclusive a gente vai ter mais informações agora. Se isso acontece mais numa fase adulta, se as crianças já podem ser diagnosticadas ainda nessa fase infantil, como é que a gente salva? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente coloca na sociedade pessoas que têm epilepsia? A gente vai falar sem preconceito desse Purple Day, que foi o dia de ontem, e um VTzinho para vocês entenderem mais. Olha lá. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central, onde ocorrem intensas descargas elétricas que não podem ser controladas pela própria pessoa, causando crises compulsivas. Qualquer pessoa pode ter uma crise epilética em algum momento da vida, podendo ter o risco de ter outras crises ou ter um caso isolado. No Brasil, 1 a cada 26 brasileiros teve ou terá epilepsia e cerca de 5% da população mundial sofre com a doença. O Purple Day, Dia Roxo, surgiu em 2008 no Canadá e é uma companhia internacional dedicada a aumentar a consciência sobre a epilepsia. Em 26 de março, anualmente, as pessoas de todo o mundo se vestem de roxo em prol da consciência da epilepsia. Tá aí, obrigada Marise mais uma vez pela locução. Eu já tô com a neurologista, a doutora Maria Luísa Manresa, bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa tarde, o prazer é todo nosso poder falar desse assunto, informar as pessoas e eu acho inclusive que, vamos agora para o nosso cantinho que está tudo pronto aqui, quando a gente fala que a gente vai falar de epilepsia sem preconceito, muitas vezes eu não acho nem que exista o preconceito, mas existe a falta de informação, né? E por isso a importância da gente falar desse assunto, já que hoje existe um dia que foi o dia de ontem, que foi o Purple Day, para a gente colocar em evidência esses pacientes e a sociedade aprender a lidar com isso, né, doutora? É, com certeza, porque a epilepsia ela é uma doença muito comum. E a maioria das pessoas com epilepsia tem o único sintoma a crise epilética. Então são pessoas normais, são crianças normais, que trabalham e elas são tratadas diferente, como se a epilepsia fosse uma doença que sempre tivesse consequências cognitivas, motoras, o que não é verdade. Não é verdade. Então, para a gente entender, a epilepsia é uma doença neurológica. Certo. A gente pode dizer, então, que a pessoa ela já nasce com a epilepsia ou ela aparece no decorrer da vida? As duas coisas, Carol. A epilepsia ela pode ter várias causas, várias etiologias. A forma mais comum é o que a gente chama uma predisposição genética. Então a pessoa já carrega aquilo e vai numa determinada fase da vida começar a ter crises epiléticas. Por outro lado, existem algumas formas adquiridas. A mais comum em criança é a anóxia que ocorre durante o parto. Então, aquelas crianças que faltam oxigênio durante o parto, ocorre uma lesão no cérebro e essa lesão se expressa através das crises epiléticas. Por outro lado, em adultos, se o adulto tem um trauma craniano, que também leva uma lesão cerebral, ele pode depois ter epilepsia. Assim, são várias as causas da epilepsia. Porém, para a gente descobrir, diagnosticar a epilepsia, a pessoa tem que ter tido uma crise ou existem outros sintomas que podem levar até a alguns exames, né, tanto clínicos quanto os complementares, para ter o diagnóstico da doença? Não, o diagnóstico da epilepsia começa no momento que a pessoa tem a primeira crise epilética. Se ela não teve crise, nós nem nos preocupamos em estabelecer esse diagnóstico. Então, se você tem epilepsia na família, nós não vamos atrás. Não é necessário? Não é necessário. Se você tem, a pessoa tem uma primeira crise epilética, aí nós vamos tentar diagnosticar. E o que é importante estabelecer é que o diagnóstico da epilepsia é clínico.
Tá. Então, é aquilo que você observa no momento que a pessoa tem a crise, esse é o diagnóstico da epilepsia. Inclusive agora, recentemente, foi lançado um atlas de epilepsia no sentido de auxiliar nesse diagnóstico, que muitas vezes o próprio médico, ele não tem ideia de quais são os sintomas. Por quê? Porque a epilepsia, ela pode se manifestar, a crise epilética, através de vários sintomas. Então, você tem aquela crise que é mais conhecida, que é a crise tônico-clônica, que o indivíduo se bate, mas também tem outros tipos de crise, em que a pessoa, às vezes, só tem alteração de consciência. Então, esse atlas de epilepsia, que você pode acessar no seu celular, ele vai ajudar o médico, não só a entender os vários sintomas da epilepsia, mas também, às vezes, usar para explicar para o paciente. Que interessante. Porque muitas vezes você recebe um paciente e ele mesmo não tem noção do que é uma crise epilética. Às vezes ele está tendo a crise epilética e ele não sabe. Ele está ali, fora da realidade dele. Porque muitas vezes essas pessoas relatam isso, então que após uma crise não se lembram do que aconteceu. Sim, isso é comum. Porque assim, existem crises com alteração de consciência e sem alteração de consciência. Então, naquelas com alteração de consciência, a pessoa não vai se lembrar. Às vezes a pessoa tem mais de um tipo de crise. Então, existe uma forma de epilepsia muito comum na juventude, em que a pessoa tem as convulsões, mas também tem umas crises que a gente chama de choquinho, que são crises mioclônicas. Então, ela não dá atenção para as crises mioclônicas. Então, ela só vai procurar um médico quando ela tem uma crise tônico-clônica ou generalizada, uma convulsão. Então, que é o que, desculpa até te interromper, mas para os leigos, para a gente sem informação, é o que destaca mais. Quando você vê uma pessoa caindo e tendo aí convulsões, a primeira coisa que você pensa é que ela está tendo um ataque epilético. É o que hoje as pessoas fazem a relação, né? É que eles relacionam a epilepsia, crise epilética, só com esse tipo de crise, quando na verdade você tem vários tipos de crise. A gente tem um passo a passo aqui para mostrar, inclusive, da conduta que devemos ter se a gente encontra ou se depara com algum paciente com alguma crise epilética. Mas antes eu vou botar a perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente? Daqui a pouquinho, Gláucia? Então tá bom, vamos ao passo a passo. Ele vai entrar, acho que aqui na tela, alguns desenhos, que eu inclusive recebi. E vamos então pra ação de verdade. Aí, ó, vai entrar pra vocês o primeiro desenho, vamos lá. Aí, não, eu acho que é aquele que tem o desenho, uma sequência de 3 desenhos, Gláucia. Aí, vai entrar 1, 2, 3 e... Aê! Então, mantenha-se calmo e acalme, né? Que quem estiver assistindo a crise. Então, vamos imaginar, doutora. A gente está falando de adultos e crianças, como você disse. Com certeza. Tem alguma diferença quando a gente vai prestar um socorro? Não, o socorro é o mesmo. É o mesmo, né? Eu estou de saia, mas eu vou abaixar aqui. Né? Vou todo mundo abaixar, tá bom, Gláucia? Peraí. Vou precisar... Bom, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e fui. Obrigada, meninos, já contaram ali. Vamos lá. A pessoa normalmente cai no chão? Depende da crise. Na crise tônico-clônica generalizada, sim, ela tem a crise e ela cai no chão. Tá. E ela cai e ela fica... Primeiro ela vai ficar numa postura tônica, que a gente chama dura, e aí depois ela começa a ter os abalos que a gente chama clonias generalizadas, no braço, nas pernas, às vezes até a cabeça. Após, então, visualizamos, ficamos calmos. O que a gente fala para esse paciente? Qual a primeira coisa que a gente faz? Vai entrar aí na tela para vocês. Olha lá. É isso. Coloque a pessoa de lado com a cabeça baixa, de modo que a saliva passe a escorrer para fora da boca. O perigo da convulsão é a pessoa... Um dos perigos é isso, porque quando a pessoa tem a crise, ela está inconsciente, ela não está... Não adianta você falar com ela. Tá. Nem tem como interromper a crise. Você tem que esperar a crise passar. E o problema maior é que às vezes tem muita saída de saliva pela boca. E aí, então, a pessoa pode aspirar e vai para o pulmão. Certo. Então, qual é o único cuidado? Não pode pôr nada na boca, essa história de colocar uma colher, colocar o dedo. Não, porque machuca quem coloca a mão e machuca o paciente. Tá, e ele pode morder. Pode morder, porque tem um que a gente chama trisma. A boca fica tônica, fecha. Entendi. Então, o único cuidado é, lógico, ideal você estar num lugar que a pessoa não se machuque, no chão. Perfeito. E aí você vai tentar lateralizar a cabeça da pessoa. Se a pessoa estiver muito rígida, lateralize só a cabeça. Tá, e fica segurando e espera, Tá. que aí ela vai ficar se debatendo até que ela vai
passar espontaneamente. Só que essas crises podem durar tempos variados, assim, né? A crise, geralmente, ela é de curta duração. Ela dura em torno de 3 minutos no máximo, tá? Você espera, vamos supor, passou de 3 minutos, a crise não passou, então você tem que pedir para alguém, por favor, chamar um socorro, chamar algum médico especializado, porque aí a crise só vai passar se você usar uma medicação endovenosa. Ah, entendi. Entendeu? Então isso ela tem um tempo que a pessoa pode estar convulsionando e se mexendo, se debatendo. Isso ameniza, mas ainda assim esse paciente não volta. Não, mas assim, na hora que ela parou de ter as convulsões, você pode esperar, porque ela vai como se ficasse dormindo. Então é como se tivesse uma pessoa dormindo, aí não tem problema. Certo. O problema é se ela fica se debatendo mais de 3 minutos. Isso significa que a crise não interrompeu. Então você tem que pedir uma assistência médica para levar para um pronto-socorro, uma assistência que seja capaz de fazer uma medicação endovenosa. Perfeito. Olha lá, o último passo, então, vai entrar na tela, que é esse que a gente está contando aqui. Vamos ver. Entrou aí. Desaperte a roupa à volta do pescoço. Então, se a pessoa tiver com alguma coisa também que comprima aqui, pode desapertar. Pode desapertar. A minha pergunta é a seguinte, doutora, e a gente vai colocar, inclusive... Deixa eu aproveitar e levantar, que estava aí na tela. Aê, obrigada, Melissa. Pronto. A minha pergunta é a seguinte, antes até de colocar uma dúvida do público. Você só vai descobrir que você tem epilepsia depois da primeira crise. Certo. Diagnosticada, como é o controle da doença para que essas pessoas não tenham crise? Ou isso não é possível? O tratamento da epilepsia, o primeiro tratamento é com medicamentos. Então, com medicamentos, você vai ver que 70% das pessoas ficam bem, sem crises. Agora, 30% não. Aí, 30% você vai ter que pensar em outras terapêuticas. Terapêutica cirúrgica, existe uma dieta, existe estimulador. Dependendo do tipo de crise, seriam outros tratamentos. A alimentação pode mudar, então? Veja bem, a alimentação não altera. Existe, assim, algumas formas de epilepsia, você entra com uma dieta que você chama cetogênica, que a pessoa fica em cetose. Já falamos aqui. E aí isso, a gente não sabe bem porquê, diminui a frequência das crises nessas pessoas. Então, mas não é aquele assim, eu tenho epilepsia, eu não posso comer isso. Não é verdade. Alguns casos, quando a gente opta por esse tratamento, epilepsias refratárias, ela vai com uma nutricionista e a nutricionista faz uma dieta exata, que inclusive é rígida, porque a pessoa tem que ficar em cetose. Incluir suplementos, porque não tudo isso. Já falamos até da dieta cetogênica, mas que interessantíssimo esse tipo de... Deve ter alguma ligação até, então, com a insulina, coisas do tipo que vocês devem estar estudando. A gente não sabe bem o mecanismo, mas para você ter uma ideia, ela é conhecida desde o tempo de Cristo. Existe uma passagem clássica em que uma pessoa com epilepsia procura Cristo, a mãe procura, e ele fala, esse mal só se cura com jejum e oração. Olha que interessante. Perguntinha do público na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Lu, obrigada. Tive rompimento de uma veia do cérebro por uma trombose 4 anos atrás. E tenho convulsões. Em quanto tempo a lesão pode desaparecer? Excelente pergunta. O fato da pessoa ter convulsões não dá um diagnóstico. Ela tem epilepsia? Ela teve aí um outro problema? Não, porque existem epilepsias que têm um fator, que são as crises epiléticas, dão na dependência direta de um fator, por exemplo, febre. É muito comum algumas crianças que têm febre e têm crise epilética. Isso não significa que ela tem epilepsia. Essa pessoa que perguntou, vamos supor, se no momento em que ela teve a trombose, ela teve crise, aquilo são crises epiléticas da trombose, mas se já passou um tempo e ele está com um quadro de sequela daquela trombose, então ele tem crises epiléticas, ele tem uma epilepsia. Então aí tem o diagnóstico de epilepsia. Aí tem o diagnóstico, porque ele já passou a fase aguda, ele já está numa fase crônica, ele continua tendo as crises epiléticas, então provavelmente ele tem uma epilepsia decorrente de umas
sequela de uma lesão que ficou no sistema nervoso central. Que olha, que isso você contou, também não tinha a menor ideia que a pessoa podia adquirir desta forma, depois de um acidente, algo com o cérebro. O medicamento é para o resto da vida? Depende também. Existem algumas formas em que a gente sabe, algumas formas da infância, por exemplo, que a gente chama de autolimitadas. Elas vão durar um tempo e depois param, então a gente para a medicação. Existem outras formas que o paciente toma durante o período, alguns anos, e consegue retirar a medicação. Mas existem outras formas que o medicamento é para o resto da vida. Mas o importante é a pessoa viver bem. É o controle e a qualidade de vida, né, desse paciente. Tem mais perguntinha, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Aida. Então, o que a gente estava dizendo, a epilepsia tem cura? Então, nós... Não dá para dizer que sim, né? Nós, a Liga Brasileira de Epilepsia, a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela evita usar a palavra cura, porque a gente nunca sabe quando pararam realmente as crises. Então, nós falamos que a epilepsia está resolvida. Então, vamos supor, um paciente que está há bastante tempo sem crise, sem medicação, nós consideramos que a epilepsia dele está resolvida. Num controle, porém, resolvida. Para a gente fechar, doutora, até como título de curiosidade, eu acho que isso é interessantíssimo porque faz com que as pessoas busquem cada vez mais ter dias especiais para tantas coisas que a gente tem que se conscientizar e que muitas vezes os nossos problemas a gente acaba deixando de lado quando não é nosso aquele problema e acontece com as outras pessoas. Como é que surgiu o Purple Day? A história é interessante, era uma menina canadense de 9 anos de idade que não tinha nenhum antecedente e ela passou a ter crises epiléticas e ela sofreu muito bullying na escola por isso. E ela, perto da casa dela, tinha um campo de lavanda e ela ia lá e ela se sentia calma. Pela cor roxa e pelas flores. Então, quando ela cresceu, ela, sabendo do que ela tinha passado, ela resolveu instituir esse dia como o dia contra o preconceito com epilepsia e usou a cor roxa porque era uma cor que acalmava e lembrava desse campo de lavanda que ela perto da casa dela. Linda história. Olha, gente, como não tem que ter preconceito mesmo, né? As pessoas acham que qualquer coisa que aconteça diferente do habitual, a pessoa vai pegar, se tocar, vai, enfim, coisas do tipo, né? E é um preconceito geral. Claro que nessa fase criança é ainda mais difícil, né? Para as crianças entenderem, explicar e tal. Mas eu acho que é por isso que a gente está aqui. Para expor isso na mídia, para a gente falar de uma forma muito bacana. E como vocês viram, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. O que a gente tem que fazer? Tá bem informado. E eu acho que dá o máximo de carinho para quem precisa, né? Quando a gente sabe aí que tem o diagnóstico. Então, quem quiser saber mais, eu vou passar um site para vocês com todas as informações. Tá aqui a camiseta linda. Agradeço aí, Raquelzinho Rojas. Raquel, obrigada mais uma vez. Eu adoro fazer parte, né? Ser convidada aí como porta-voz mesmo, para fazer parte de, eu diria, ideias e coisas que motivam as pessoas pra gente pensar em outras pessoas. Se a gente ficar na nossa vidinha egoísta, claro que todo mundo tem seus problemas, é verdade, a gente tem que resolver, mas vamos sair da vidinha egoísta, que assim a gente... pelo menos entender, né? Exatamente. Então, se você tem alguém em casa, passou por isso, procure ajuda. Epilepsia.org.br é o site, epilepsia.org.br, você já encontra todas as informações. Agradecendo, neurologista, doutora Maria Luísa Manresa. Muito obrigada, excelentes informações. Você, Carol. Obrigada mesmo, viu? Muito legal, fiquei super feliz. Tá aí, acho que a gente pode ilustrar, inclusive, de uma forma completa. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada.